Então, vamos começar o nosso estudo no capítulo 36 de Gênesis. Capítulo 36 é um capítulo que muitas vezes as pessoas pulam quando chegam na Bíblia. Relaxa, Jô. Muitas vezes as pessoas pulam quando chegam na Bíblia porque é um capítulo de genealogias. Então, vários nomes difíceis que a gente não sabe nem falar direito e que parece que não agregam muita coisa para a narrativa bíblica. Mas agregam sim, porque assim como toda genealogia, assim como toda a Bíblia, foi escrita para o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus hoje e isso é válido para a gente. Semana passada a gente começou olhando a primeira metade desse capítulo, observando como Esaú ele deixa o seu legado para sua descendência baseado nos valores que ele tinha. Então, ele queria deixar essa ênfase na busca por poder, por governo, por riquezas, conquistando várias coisas que não tinha problema nenhum. Mas o problema é que ele conquistou essas coisas às custas do seu relacionamento com Deus. E a sua descendência foi nascendo com esses mesmos valores e distantes de Deus. E aí a gente viu algumas questões sobre família, como é importante priorizar o chamado de Deus para a nossa vida, né? Com o nosso papel de marido, buscar desenvolvimento profissional, sustento da família, a obra de Deus, sem desequilibrar, sabe? Sem focar muito mais num lado do que no outro, ter uma vida de equilíbrio. E também para a mulher, né? Também buscar se capacitar profissionalmente, mas pensar com muito carinho na questão do ministério do lar em tempo integral. Então, a gente foi tratando de alguns assuntos muito bacanas, né? Samuel estava aí com a gente semana passada, lembra do que a gente falou sobre essa filosofia Carpe Diem, né? Que fala viva o momento, curta o presente, e como isso é antibíblico. Mas era isso que Esaú vivia. Tanto é que o episódio mais famoso da vida dele aconteceu tudo em um dia. Em um dia, ele vendeu a sua primogenitura, saciou a sua necessidade, o seu desejo físico, e isso mudou a sua vida e a sua descendência para o resto da história. Tudo isso porque ele viveu o momento. Então, aqui a gente vê, né, como isso foi acontecendo na sua linhagem. Vimos o seu desprezo à aliança do Senhor, uma vez que ele se muda da terra onde ele vivia e vai para outras terras estabelecer os seus povos. Ali, ele estava já sinalizando que ele reconhecia não ter mais direito de primogenitura, porque os primogênitos, normalmente, eram aqueles que deviam ficar na terra dos seus pais e continuar fazendo aquela terra prosperar e dar continuidade à sua família. Mas Esaú, mesmo sendo primogênito, ao sair da terra, ele já sinaliza que ele entende não ser mais o primogênito de Isaac. Então, a gente também viu essa linhagem, né, que fala tanto das esposas quanto dos filhos e depois dos netos. Mas é interessante como o versículo 15 até o 19, que a gente leu semana passada, vai citar mais uma vez, repetir o nome dos netos, mas sempre acrescentando o título de príncipe. Então, eles vão falar lá, por exemplo, o verso 15, são esses os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. O príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zebô, o príncipe Kenaz, e daí por diante. Vai citando todos os netos, repetindo, mas com a ênfase no título de príncipe, o título de realeza que eles tinham. E isso a gente até interpretou como uma ironia de Moisés ao enfatizar que eles todos eram príncipes, mas que isso não fez deles uma nação abençoada por Deus no sentido de aliança, né? de serem parte da aliança. Eles foram abençoados materialmente, inclusive Esaú poderia até escrever um livro, aqueles livros de autoajuda, né? De como ir do 1000 a 1 milhão. Um cara que teve o irmão, passou a perna nele, tirou a herança, ele cresceu sem a ajuda do pai, economicamente, formou um verdadeiro império com a sua família. Era um homem de sucesso, né, aos moldes do mundo, né, para quem se preocupa com esses valores.
Mas, enquanto isso, o povo de Israel, que estava lendo o livro de Gênesis, né? Lembram quando o livro de Gênesis foi escrito? Lá na travessia do deserto, quando eles saíram do Egito, né? Eles eram escravos no Egito, foram libertados, e Moisés, inspirado por Deus, escreve o livro de Gênesis. Então, lá no deserto, o povo de Jacó talvez poderia ficar chateado, pensando, poxa vida, o povo de Esaú, que é o povo irmão, né, do nosso patriarca Jacó, teve reinos, teve prosperidade, teve uma série de coisas boas, e a gente aqui, 400 anos no deserto. E, então, com tudo isso, a narrativa poderia despertar neles aquele desejo de esperança por alguma coisa, né? Que Deus tem alguma coisa por eles, porque quem foi abençoado pela aliança de Deus foi Jacó e não foi Esaú. Então, por que Esaú está tendo tanta prosperidade, tanta coisa boa, mesmo sendo a descendência da serpente, né? Como a gente viu aquela divisão lá em Gênesis 3, e toda a história ela ia se dividir entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E aí, com esse pano de fundo, pensando nessa filosofia carpe diem, nos valores que se passam descendência e talvez no sentimento de injustiça que um cristão pode ter quando vê um descrente prosperando, alguém afastado se dando bem, é que a gente chega agora a partir do verso 20. Então a gente vai ler aqui com vocês aí, com suas Bíblias, Gênesis 36, acompanhe a leitura aí a partir do verso 20. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São estes os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizã, Endã, Esbã, Idrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo seus principados na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad e em seu lugar reinou Samuá, de Masreca. Morreu Samuá e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aqubor. Morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Bom, até aqui por enquanto. Muitos nomes aparecendo aqui. Nomes que, inclusive, se vocês quiserem aí uma lista para colocar nome de bebê, abram em Gênesis 36, vocês vão achar nomes sensacionais, sem erro de repetir nome lá na sala de aula, na hora da chamada, vai ser exclusivo, né? Tá aí o Erison falando isso para vocês. Mas além disso, além dessa estranheza de nomes, vocês também vão encontrar alguns princípios aqui sendo tratados. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que a profecia de Isaac, que foi dada lá naquele episódio em que Jacó engana o seu pai e finge ser Esaú, lembra que Isaac dá toda a herança boa para Jacó. E aí Esaú chega para o pai chorando ali, gritando, pai, mas não sobrou nenhuma bênção para mim. Aí Isaac dá essa bênção para Esaú, se é que a gente pode chamar de bênção.
Ele fala, longe das terras férteis você habitará. E ele estava cumprindo ali essa profecia desde já. Mas ele acrescenta dizendo, você vai sacudir o seu jugo da cerviz. O que ele quis dizer com sacudir o jugo da cerviz? Isaac estava querendo dizer na sua profecia que o jugo era um sinônimo de escravidão, que a descendência de Esaú serviria à descendência de Jacó. Então, como que Esaú iria escapar disso? Sacudindo o jugo. Ou seja, ele iria evitar à força a escravidão. Ele não queria isso para ele. Por isso que ele estava fugindo da terra, indo para outro lugar, e estabelecendo ali, quer dizer que eu vou ser escravo? Não, eu não vou ser escravo. Aí ele colocou aquilo que os coaches de hoje em dia chamam de mindset, né? Colocou na cabeça de que ele seria um povo que lideraria, que teria reis. E olha só, conseguiu. Então Esaú pode dizer, agora sim, eu contrariei a profecia de Deus que meu pai me falou. Certo? Errado. Esaú, na sua visão cardedim, talvez ali momentaneamente ele tenha se visto livrado da escravidão, da servidão que ele teria que ter a descendência do seu irmão. Mas ele não pensou mais para frente. Na verdade, o Esaú, ele morreu e viu ali livre da servidão que a profecia estava prometendo para ele. Mas a sua descendência, ela teve que arcar com essas consequências. A primeira lição que a gente pensa aqui é que é impossível contrariar os planos de Deus. Porque a nossa própria vida, ela é parte dos planos de Deus para o cumprimento da sua vontade. É igual aqueles filmes que o cara descobre ali que tem uma profecia e ele quer evitar a todo custo, aí ele passa o filme inteiro ali batalhando para não acontecer e no fim acontece, né? Talvez por alguma coisa que ele mesmo provocou. Aí a profecia se cumpre, né? Então Esaú ele está tentando sacudir o jugo da sua cerviz, né? O jugo era aquela peça de madeira que ficava no pescoço do boi para juntar um com o outro. Aí ficavam os dois debaixo de um jugo, carregando uma carroça, carga, alguma coisa. Então ele ali, igual um boi sacudindo seu pescoço, a cerviz, ele tentou sair dessa escravidão e se rebelando, né, contra o que Deus já tinha determinado. Não vale a pena se rebelar contra a determinação de Deus. E a gente sabe qual a vontade de Deus pela palavra, em vários aspectos da nossa vida. E a gente tem a opção de se sujeitar ou de ser rebelde a isso. Bom, uma outra questão interessante aqui é sobre os nomes. Eu falei que tem vários nomes estranhos, mas além de estranhos, esses nomes, pelo menos 2 deles, começam a revelar alguma coisa sobre a mentalidade de Esaú. Na verdade, os nomes na cultura do Oriente Antigo, eles tinham um significado muito profundo. Normalmente, os pais davam esses nomes colocando expectativas sobre os filhos, expectativas para com os filhos. Ou alguma coisa que Deus revelou por profecia, ou alguma coisa que mostrava um aspecto físico da pessoa, um comportamento. O nome dizia alguma coisa para a pessoa, sobre a pessoa, né? Às vezes correspondia, a pessoa fazia jus ao nome, às vezes não. Mas é interessante que um desses filhos de Esaú chama Reuel, como a gente viu. Agora eu já nem sei mais em qual versículo que ele é apresentado, mas o versículo 16 fala dele, né? Reuel. E esse Reuel é o único de todas essas dezenas de nomes que a gente viu que cita o nome de Deus de alguma forma. Significa amigo de Deus. Agora os outros, vocês podem olhar aí todos, nenhum faz nenhuma referência ao Deus de Isaac, né? Então, gente, 2 gerações e já cortou esse relacionamento com Deus, pelo menos nos nomes, onde a gente pode dizer, né, o pouco de referência que a gente tem, parece que Esaú já não tinha muito interesse ali, não quis criar nenhum tipo de expectativa para com seus filhos e netos que remetessem à ideia de um relacionamento com Deus. E não só isso, né? Alguém pode dizer, bom, Edson, você está viajando aí por causa de nome e falar que ele está distante de Deus? Bom,
Se Reuel não é o suficiente para falar que é o único que faz alusão ao nome de Deus, tem um, e ele tem um nome pior, que é o Baal-Anã. Eu esqueci de anotar aqui o versículo que ele aparece, mas vocês devem ter ouvido durante a leitura. Depois, deixa eu ver aqui. Baal-Anã, Baal-Anã. Ah, achei, peraí. 38. É um dos reis, que fala daquela sucessão de reis, né? E aí morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã. Mas por que esse nome Baal-Anã é tão importante? Porque Baal era a divindade mais popular entre as nações orientais daquela época. Era ali o senhor daquele povo. Então eles tinham, não que eles crescem só em um Deus, mas Baal era o principal deles. Era uma adoração quase que exclusiva a ele, uma devoção muito mais elevada do que aos outros deuses. E vocês veem aqui como um desses descendentes de Esaú recebe até mesmo o nome de Baal. Então, tudo isso mostra como essa descendência já não tinha mais um relacionamento com Deus. É interessante também notar algumas conquistas que são citadas aqui, né? Por exemplo, é dito sobre ele que ele encontrou fontes termais no deserto, né? Tipo, ele foi lá para descobrir o Termas, foi ele que fundou o Termas lá do Oriente Médio. Ele cavou e encontrou fontes termais. Isso, vocês sabem como que o Termas, para quem já foi lá, deve render lucro, né? Agora imagina para esse aqui que encontrou no deserto, essas fontes termais. Então, isso foi uma conquista muito grande, um empreendimento, se é que a gente pode dizer assim, né? Para essa descendência de tanto sucesso, que daria um baita livro de autoajuda. E também tem outro aqui que fala de vitória militar, fala que eles lutaram contra Midian e venceram. Né? O verso 35 fala de Haddad, que feriu a Midian no campo de Moabe. Então, empreendimentos, vitórias militares, todos os descendentes sendo citados como príncipes ou reis. Não tinha nenhuma ovelha negra na família que falava, esse aqui não deu certo. Coitado, a gente tentou educar ele, mas eu não sei onde foi que eu errei. Não, a descendência de Saul só tinha gente ali top, né? Se a gente fosse perguntar para as pessoas do mundo, poxa, eles são perfeitos, eu quero ter uma descendência igual a essa. E aí, com toda essa empolgação que é colocada sobre a descendência de Esaú, acontece aquilo que eu disse para vocês, do contraste com Jacó. Jacó poderia ter pensado, mas e a gente? A descendência dos hebreus, que eram filhos de Jacó, e a gente? Tudo que a gente conseguiu foram 400 anos de escravidão no Egito, sofrendo, e agora que a gente foi liberto, estamos no deserto, sofrendo por mais 40 anos, numa viagem que era para durar só um ano. Bom, e essa não foi a única vez que Jacó se sentiu injustiçado, né? A descendência dele. Por exemplo, quando Ismael, o irmão de Isaac, fala da descendência dele, vocês lembram quantos filhos ele teve? Foram 12. 12 filhos. E aí, os hebreus, que eram descendentes de Jacó, que tiveram 12 filhos, que viraram 12 tribos, poderiam pensar, nossa, mas até Ismael conseguiu essas 12 tribos antes da gente. Agora Esaú está conseguindo reis antes da gente. E é interessante que Moisés, ele já adianta que Israel teria rei um dia, né? Talvez como uma profecia aí, ele cita durante esse trecho, falando que eles tiveram reis antes de Israel. Então, tudo isso poderia provocar esse sentimento de injustiça, eles estão conseguindo tudo antes da gente. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto atual, não vale a pena ser crente. Tudo isso acontecendo e a gente aqui sem nada, né? Sem um resto para contar vantagem. Isso me lembra do Salmo 72, se eu não me engano, que o salmista ele fala dessas injustiças que um crente vê na vida, né? E de como isso é tentador para... Não é o 72, acho que é o 42. Mas, enfim, o salmista ele fala das injustiças que ele vê no mundo, do ímpio prosperando,
mesmo aqueles que fazem coisas ruins, que são corruptos, conseguem enriquecer mais e mais, ele diz, os meus pés quase resvalaram. Mas aí ele vê, né, por uma visão de Deus, ele vê o fim daqueles homens. E aí ele volta, ele retoma a sua consciência e lembra que vale a pena servir o Senhor. Que o sucesso segundo o mundo, ele não vale a pena se for só pelo sucesso. O sucesso pelo sucesso não vale a pena. A grandeza humana, por si só, não vale a pena. E aí, depois a gente vai observar como essa relação entre Israel e Edom, né? Edom é um nome que Esaú recebeu durante a sua vida, como a gente viu na aula passada. Então, a sua descendência foi chamada de Edomitas, né? Então, essa relação que houve depois entre Israel e Edom mostrou a rivalidade entre eles, a diferença e, acima de tudo, o conflito de valores que eles tinham. Por exemplo, lá na peregrinação, né, que era o momento em que Gênesis estava sendo escrito, quando eles estão quase chegando na terra de Canaã, em Números 20, eles precisam passar pela terra de Edom. E os edomitas que já estavam estabelecidos ali não deixam Israel passar. Eles precisavam fazer um trajeto, os edomitas falam, não, vocês não vão passar por aqui. Eles precisam tomar outro caminho para ir para Canaã. Então, ali foi algo que já mostrou que eles não estavam dispostos a assumir valores louváveis, né? Valores que Deus deseja para o seu povo, como talvez a hospitalidade, a misericórdia por aqueles que são necessitados. Quantas vezes na sua lei Deus mostrou que ele se importa com os estrangeiros, com as viúvas, os órfãos, aqueles que são necessitados, né? Mas os edomitas não queriam saber disso. Aí depois, na monarquia, Davi, ele subjugou os edomitas. E olha aí a profecia de Isaac se cumprindo, falando que os descendentes de Esaú serviriam os descendentes de Jacó. E agora Davi, um descendente de Jacó, ele faz um tratado com os edomitas. É um tratado de suzerania, como o Rick já falou algumas aulas atrás, né? Que funciona como? Olha, a gente é mais poderoso, é mais rico, a gente vai garantir proteção para vocês. Se alguma outra nação vier guerrear, a gente vai derrotar eles para vocês, a gente vai garantir que vocês vivam bem. Mas vocês vão ser escravos nossos, né? Vão trabalhar com serviços forçados para pagar impostos para a gente. Isso era o tratado de suzerania. É quase uma escravidão. E ali, Davi faz isso com os edomitas. Então, olha mais uma vez essa relação, né? Por causa do que eles fizeram no passado, Deus garante que eles teriam que servir agora a descendência de Jacó. Mas tem uma outra coisa interessante também, que quando Israel estava no cativeiro, vamos abrir lá no Salmo 137 para ver essa passagem? Salmo 137. Salmo 137, a partir do versículo 7. O salmista vai dizer assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Pesado, né? São palavras que, não só aqui, mas em outros salmos, o salmista, ele deseja o mal de outras nações que fizeram mal ao povo de Deus. A gente não vai entrar nessa questão, mas eu queria destacar com vocês qual foi a reação dos edomitas quando os assírios, né, aliás, os babilônicos, vieram cercar Jerusalém para tomar a terra. Né? Lembra do cativeiro, que depois da monarquia, Deus castiga Israel com a invasão do Império Babilônico? Pois bem, nessa ocasião, quando eles estavam lá cercando para invadir Israel e destruir e levar os habitantes como prisioneiros, os edomitas, no verso 7, diz que nesse dia eles diziam, arrasai até os fundamentos. É como se eles estivessem torcendo. Isso, destrói mesmo, acaba com eles, né? Torcendo para o mal deles.
é isso que os edomitas fizeram. Inclusive, os estudiosos dizem que as estradas de fuga que Israel tinha para esses casos, os edomitas fecharam elas, né? Fizeram barreiras ali para eles não conseguirem passar. Além de torcer para o mal deles, eles ainda fecharam as estradas de fuga para eles se darem mal mesmo. E aí, por isso, o salmista diz essas palavras. Então, no cativeiro, a relação entre Israel e Edom também foi uma relação de conflito, né? E aí, se a gente for lá para frente no Novo Testamento, lembra que tinha um rei que ele estava preocupado com Jesus Cristo, que era o recém-nascido rei dos judeus. E aí, esse rei, ele diz, mas espera aí, o rei sou eu. E aí ele, enfurecido, manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, que era a idade que Jesus provavelmente deveria ter. Então ele manda matar todas as crianças. Esse rei foi o rei Herodes, né? Um dos Herodes que a Bíblia fala. E esse aí, ele era edomita. Ele também era da terra de Edom. Então, mais uma vez, o conflito entre Edom e Jacó, na pessoa de Herodes e na pessoa de Jesus Cristo. E aí, né, mais uma referência que eu quero ler com vocês é o livro de Malaquias, que é o último do Velho Testamento. Só para a gente ver mais uma referência aqui. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos os verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então aqui em Malaquias, vejam só, Deus está respondendo a uma reclamação dos israelitas, dizendo, mas por que o Senhor tem amado a gente? O Senhor colocou Esaú como irmão de Jacó e ele só está ali enchendo o nosso saco durante toda a história, né? Atrapalhando a gente, não deixou entrar em Canaã, fecharam as estradas de fuga no cativeiro, e agora, o que o Senhor quer colocando Esaú no nosso caminho? Isso é amor? E aí Deus fala, mas espera aí. Eu, dos 2 irmãos, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E Deus estava mostrando quem era a linhagem da aliança ali, quem era o povo escolhido de Deus. Era o povo de Jacó. Então, se os israelitas olhassem para trás e vissem toda a história, eles iam ver que mesmo que Edom tivesse prosperado aqui em Gênesis 36, a história como um todo não foi assim. E que eles foram destruídos. Que mesmo que eles reconstruíssem as suas ruínas, tentassem voltar do zero e se reconstruir, Deus garantiria que eles seriam destruídos de novo. Né? Eles estavam ali amaldiçoados por Deus. E assim a gente vê como Deus enxerga a linhagem de Esaú, essa descendência da serpente, né? Demonstrada aqui a partir de um homem profano e teve a sua descendência profana. E, por fim, a gente vê como que Israel enxerga Deus por meio de Esaú. No final, Deus diz que os olhos dos israelitas veriam a esse povo amaldiçoado e diria, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Então, toda essas coisas ruins, essa perversidade dos edomitas, servia também como motivo de glorificar a Deus. Porque os israelitas olhavam para Deus castigando aqueles que faziam mal e diziam, não, realmente, Deus é grande, não só em Israel, mas fora de Israel. É bacana pensar, né, como que Deus ele é glorificado tanto pela salvação de uns, como também pela condenação de outros. O papel de Deus é o mesmo. Deus, claro que ele deseja a salvação de todos, mas mesmo quando as coisas não vão bem, a justiça de Deus é aplicada, Deus é glorificado por isso também. Bom,
E a gente poderia olhar vários outros trechos que falam da relação entre Israel e Edom. Por exemplo, o livro do profeta Obadias, ele é quase todo sobre os edomitas, falando mal, colocando maldições sobre eles. E aí, a gente volta para Gênesis 36, no nosso trecho. Vendo que a grandeza humana por si só não vale a pena. Vocês viram qual foi o fim dos edomitas? Quantas coisas ruins eles tiveram que passar durante a história. E aí, no verso 40 de Gênesis 36, Moisés, escrevendo aqui, ele encerra dizendo o seguinte: são estes os nomes dos príncipes de Esaú segundo suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Quero destacar aqui, no verso 43, quando fala das habitações na terra de sua possessão. Agora, Esaú e a sua descendência, eles têm uma terra, eles possuem uma terra, mas não é a terra prometida. Esaú, ele tinha o seu direito à primogenitura, mas ele abriu mão disso. E dentro do seu direito estava incluso a terra prometida. Ele perdeu o direito a isso. E qualquer conquista que o homem possa ter nessa vida, né? Qualquer coisa que o homem venha a ter sucesso profissional, sucesso, realizações pessoais, né? Reconhecimentos, prêmios, nenhum sucesso no mundo vai compensar o fracasso na vida com Deus. Nas coisas que exigem um valor cristão, né? O nosso lar, até mesmo o nosso próprio emprego, é possível ganhar prêmios no serviço fazendo coisas que são desonestas. E aí, compensa o sucesso às custas do fracasso na sua vida cristã? Nada disso compensa. Esaú, ele conquistou a terra, foi um grande guerreiro, deu origem a reinos, ele teve boas coisas para ser lembrado. A biografia dele renderia muito material ótimo. Mas qual foi o legado bíblico que ele deixou? Não deixou nenhum legado. Aliás, o legado que a Bíblia traz sobre ele é um legado que é só todo o sucesso que o mundo pode oferecer. E eu digo só, não por ironia, porque realmente é só isso. Não tem mais nada. Nada além disso. E aí a sua linhagem não teve a mesma lembrança que a linhagem de Jacó. Mesmo que Jacó tenha que ter esperado por um longo prazo. Bom, a gente vai reiniciar a sala aqui, está quase terminando, mas só para a gente fazer a conclusão, se alguém tiver alguma pergunta, tá, ou observação, aí vocês vão pensando aí enquanto a gente reinicia a sala, tá bom? Muito bem, para a gente concluir aqui nossa meditação em Gênesis 36, se ninguém tiver alguma pergunta, observação, a gente pode prosseguir. Mas o que a gente pode aprender com esse texto? Bom, em primeiro lugar, a gente conhece o caráter de Deus, conhece a misericórdia dele e sabe como ele está disposto a salvar a todos, até mesmo os edomitas. Apesar de esse perfil que a gente traçou de um homem profano, que deu origem a uma raça, uma linhagem profana, mesmo assim Deus está disposto a salvar a todos. Mesmo que a gente não enxergue nenhum edomita sendo salvo na Bíblia, mas provavelmente pode ter tido um ou vários salvos, porque Deus é aquele que promete que todos, né, de todas as tribos, povos e raças, um dia vão conhecer o senhorio de Jesus Cristo. Então, Deus está disposto a salvar a todos. Se todos vão ser salvos, aí depende de cada um. Mas é interessante pensar como Deus não despreza alguém, apesar até mesmo de maldições, de coisas horríveis que as pessoas tenham feito, né? Por exemplo,
a gente. O quão edomitas a gente era na nossa velha vida. Quantos valores que a gente cultivava na nossa cabeça, no nosso coração, valores que iam contra a palavra de Deus. Quantos... Deixa eu só fixar aqui na janela. Isso. Então, quantas vezes a gente não tomou decisões baseadas no momento, no prazer momentâneo, essa filosofia carpe diem? Quantas vezes a gente não foi profano com as coisas de Deus que são sagradas e a gente tratou com desrespeito? Enfim, a gente não está muito longe desses edomitas, trazendo aí para tantos 1000 anos de diferença, mas a gente também tem um coração que se compara ao coração dessa linhagem, que buscou sucesso acima de tudo, mas que colocou isso às custas de um relacionamento com Deus. Existe alguém ruim demais para ser salvo? Não. Na verdade, todos são ruins o suficiente para não ser salvo, mas por causa de Cristo, todos têm essa mesma condição. Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui é que os reis edomitas, todos esses reis que foram citados aqui, eles fracassaram. Os reis israelitas, por sua vez, também fracassaram. Se a gente lê a história de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, vocês vão ver toda essa monarquia de Israel fracassando, um após o outro. Mesmo os que eram bons, fracassaram. Fracassaram no sentido de trazer exatamente o reino de Deus sobre a terra, a vontade de Deus sendo cumprida na vida deles. Davi, que foi o melhor rei, ele tem lá 2 episódios que nunca vão ser apagados da sua história, né? Que é o adultério e o homicídio. Então, os reis edomitas fracassaram, os reis israelitas também fracassaram, mas existe um rei que está acima de todos esses outros reis, e ele é capaz até mesmo de reconciliar nações que fracassaram nos seus reinados, inclusive Jacó e Esaú. Jesus Cristo é o rei que foi prometido por Deus da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, e depois Judá, né? Toda essa linhagem que foi prometida por Deus, daí veio o rei que não fracassou. Ele teve 100% de sucesso naquilo que ele se propôs a fazer. E é um rei que hoje ele reina nos nossos corações e que ele pretende fazer a vontade dele por meio das nossas vidas, mas que no futuro ele vai vir para que o seu reino seja completo nesse mundo. E todos, como eu falei, todas as tribos, povos, raças, eles vão ter que se render a esse reinado. E aí sim a gente vai ver uma justiça plena, né, toda a vontade de Deus sendo cumprida. Talvez nos nossos dias a gente olhe para reis, entre aspas, né, que são as nossas autoridades políticas, e a gente olhe para essas autoridades e diga, não vale a pena, só tem gente ruim, todo mundo faz coisa errada, eu estou desiludido com isso. Na verdade, é de se lamentar. Mas a gente tem a nossa responsabilidade aqui nesse mundo enquanto a gente ainda está aqui. A gente precisa lidar com os conflitos desse mundo, conflitos ideológicos, conflitos de povos diferentes, enfim, para fazer a vontade de Cristo prevalecer nesse mundo. A vontade de Cristo não é reconciliar os povos, né? Judeus, gentios, edomitas, todos. Então, mas essa é a diferença. Como fazer a vontade de Cristo se cumprir nesse mundo? É lutando a guerra desse mundo? É lutando com armas desse mundo? Não. A forma de se resolver todos os conflitos que existem nesse mundo é pregando o Evangelho. É o Evangelho que é a arma necessária para resolver todos esses problemas. O racismo é ruim, não sei o que, tal. Evangelho. Mas o machismo também tem tudo isso. Evangelho. Nossa, mas a exploração a crianças e tudo. O Evangelho é a solução. Não é um ativismo político, uma guerra
ideológica baseada em gritarias e exposições e textões no Facebook. É o Evangelho que é poderoso para resolver tudo isso. Sabe, eu estava lendo na internet esses dias sobre alguns fatos na história que aconteceram, por exemplo, na Índia, algumas leis que passaram a proteger os direitos das mulheres, coisa que deve ter sido muito pior no passado, mas algumas dessas leis surgiram por causa de pensadores com filosofias cristãs que surgiram na época na Índia e conseguiram lutar para que isso acontecesse, mas lutaram com a mensagem do Evangelho. E algumas outras questões parecidas também, né? Pessoas que foram livradas das injustiças sociais por causa do Evangelho. Então, existe um rei acima de todos, com toda a sua justiça, a sua misericórdia, e a gente precisa, como bons súditos desse rei que a gente é nesse mundo, fazer a vontade de Cristo, mas usando a arma certa, a ferramenta correta, que é a palavra de Deus do Evangelho. E, por fim, uma última coisa que eu queria que a gente pensasse é o seguinte: Esaú deixou o legado dele. Ele está registrado aqui na Bíblia. Né? Tem todas as palavras mostrando qual foi o legado que ele deixou. O triste legado do homem que trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Inclusive, o nome Edom significa vermelho, fazendo alusão ao prato de lentilha. Eu nunca comi lentilha, nem sei como é, mas talvez as lentilhas de lá saíssem com um tom meio avermelhado na hora que cozinhasse. Então, ele ficou conhecido como Edom, como uma alusão a esse episódio do prato de lentilha. Ele trocou aquilo que era mais sagrado na vida dele, que ele tinha de melhor, por causa de um prato de lentilha. Isso afetou o seu legado para o resto da vida. Ele poderia ter se arrependido, mesmo não sendo primogênito? Claro que poderia. Então, eu quero que a gente pense o seguinte: que a gente, será que a gente está trocando valores eternos por questões momentâneas? E se a gente está fazendo isso, será que a gente está se arrependendo quando tem a oportunidade? Ainda há tempo, a gente é jovem, a gente tem muita coisa ainda para viver, se Deus permitir. Mas pensem, qual o legado que vocês vão deixar para a próxima geração? Na realidade, de certa forma, a gente já é a próxima geração, né? Pelo menos da nossa igreja, que as pessoas têm uma média de idade mais alta, eles não vão ficar aqui para sempre. E aí, o que a gente vai ter para oferecer para quando esses irmãos não estiver mais entre a gente? Então, a gente precisa pensar muito no nosso legado. Legado para a nossa igreja, legado para a nossa família, né? Quando a gente tiver os nossos filhos, netos, o que a gente vai poder deixar para eles? Eu, por exemplo, eu não posso dizer que eu tive uma família que me instruiu nos caminhos do Senhor. Mas eu posso dizer que a minha família me deixou um legado com muitos valores bons, apesar de ter sido uma família descrente. Eles fizeram aquilo que estava na medida do possível e acreditavam ser o melhor. Mas e a gente que tem o Evangelho no nosso coração e pode fazer muito mais do que a minha família fez por mim? Será que os nossos filhos e netos vão poder olhar e falar: olha lá, nunca vou me esquecer do meu avô Samuel, que todos os finais de semana estava com a gente na igreja ensinando, e em casa estava vivendo uma vida direitinha, sempre dando bons livros para a gente ler, sempre incentivando a gente a seguir os caminhos de Deus. Mas sabe, o avô Samuel não vai fazer isso se o menino Samuel não fizer isso hoje. Não ler bons livros, não tiver uma dedicação na obra de Deus, não começar desde já. Né? E Samuel, isso não é direcionado só a você, mas a todos nós. Eu só te usei como um exemplo. Mas é desde já que se começa a pensar no nosso legado. Não é quando chegar nos 50, 60 anos que fala: nossa, minha saúde já está debilitada, agora eu preciso pensar no amanhã, né? Não, é desde agora que se começa a pensar. Esaú, quando vendeu o seu direito de primogenitura, ainda era um jovem. Talvez não como a gente, talvez um pouco mais velho, mas era um jovem. Ele ainda não estava na idade de pensar no seu legado. Mas uma atitude na sua juventude definiu boa parte de todo o seu legado e da sua descendência. Ok? Então,
É isso que a gente tinha aí para a nossa meditação. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Fique à vontade. O Jô tá com o bebê dormindo e não pode falar, mas vocês não estão com o bebê dormindo. Vocês podem falar aí. A não ser que vocês tenham um bebê, eu não estou sabendo, mas aí vocês me desculpem. Tá, Jó, então, acho que é isso mesmo. Bom, vamos encerrar aqui a nossa meditação. Samuel, você pode orar para a gente, por favor? Samuel, está me ouvindo? Samuel. Agora foi. Peraí que eu começaram a falar aqui, eu não entendi. Você perguntou alguma coisa para mim? Sim, para você orar. Ah, sim. É que minha tela ficou meio dividida, mas tá bom. Querido Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade que tivemos de aprender mais da sua palavra, que esse mundo não possa nos ser atraente nossos olhos, meu Pai, peço que o Senhor molde o nosso coração e a nossa mente para que essas meras ilusões que o mundo cria de fartura e esse carpe diem também não nos seja atraente, nós possamos ver como Moisés deixou claro lá para o povo que mesmo que a família toda do povo de Esaú foi rei, príncipe, todo mundo importante, isso não valeu de nada, que isso possa ficar bem guardado para que, ao termos que fazer nossas escolhas, escolhemos aquilo que vai ser o melhor, porque existem as escolhas fáceis e rápidas que são para esse mundo e existem as escolhas que têm valor, talvez não aqui, mas lá no céu, que agrega valor lá no céu. E esse possa ser o nosso melhor investimento, a nossa maior conquista, que o trabalho nosso para com o Senhor possa ser o primeiro e o mais sincero. Que, bom, somos jovens, temos muito a dar, que possamos dar de bom coração do nosso sangue, né? Fazer um esforço a mais que a nossa nova geração, nós possamos trabalhar muito mais para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.